Nesse momento a gente já vai estar passando a mensagem. Gostaria de convidar até aqui à frente o irmão Alexandre, o irmão Elinho. O irmão Alexandre a gente já conhece há algum tempo. Conheci o Alexandre, ele era desse tamanho assim, mais ou menos. E eu não tinha nem um cabelo branco. Agora já tem. Eu mais Aleluia. Vamos convidar. Nosso Deus e Pai, sempre amados, queridos, estamos agora para o Senhor quer que nossos corações ouçam essa voz. O teu servo, Senhor, quer falar. Senhor, está ordenado para nosso coração receba, Senhor. O Senhor volta-nos agora depois que será que nessa noite. Abençoa a Senhora aqui, o pregador, cada um que vai ouvir essa noite. Em nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Por gentileza, primeiro livro do profeta e sacerdote Samuel, capítulo 16, verso 16. Louva a Deus por mais uma vez estar aqui, depois de pouco tempo, né? Fiquei quase 2 anos sem ter vida, depois de um mês eu vou fazer. Glória a Deus. Samuel 16. Pastor, Deus abençoe o senhor mais uma vez. Será mandado, pastor, ali também, ao Osiel, ao Luciano, confirmando. Todos os irmãos na frente da mocidade. Deus abençoe. Além do Osiel, seu irmão, e mais 2 pessoas que fazem parte do tempo. Não tão longa a história por enquanto, né? O irmão Paulo, o Rogério e a sua esposa Silmara, o irmão Paulo, dá um tchau aí. Deus abençoe. O irmão Siqueira, presbítero Siqueira e a sua família. Deus abençoe, é muito bom revê-los. E a irmã Adelaide, Deus abençoe. 1 Samuel 16, vamos contar, amém? Amém. Diz a palavra do Senhor assim: manda, pois, Senhor, nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Som. Mande, pois, Senhor, nosso Deus, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Os irmãos podem tomar certo? Irmão, não consegue abrir um pouquinho o retorno aqui, que está bem abafado aqui. Aleluia. Glória a Deus. Guarda e agradecido as coisas. Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Uma palavra que eu tenho certeza que vai vir de encontro aos nossos corações. Eu tenho certeza que virá de encontro aos nossos corações. Porque hoje é o 6º dia da Semana Jovem. E o sacrifício dos irmãos jovens está todos os dias aqui na casa do Senhor. Aleluia. O sacrifício dos irmãos, dos líderes, dos jovens que estarem todos os dias na presença do Senhor será honrado pelo Senhor, não só neste culto, mas no decorrer do ano, no decorrer da semana. O Senhor ele vai honrar esse trabalho que está sendo feito. Amém. Através da vida de vocês, através da vida dos líderes, através da vida do pastor dessa igreja. E Deus ele falou no meu coração no meio dessa semana, quando eu lembrava que estava acontecendo a Semana Jovem. O Senhor me falou que a partir dessa Semana Jovem o Senhor vai começar a despertar novos interesses e novas vontades em pessoas. Amém. Principalmente nos jovens e adolescentes, que está cada vez mais se entregando na
Eu tenho certeza que a partir deste trabalho que foi feito essa semana, o Senhor já vai começar a mover o sobrenatural nas nossas vidas. Começar a mover o sobrenatural na nossa vida, seja onde a gente ande, no colégio, faculdade, trabalho, igreja, aonde for que nós colocarmos os nossos pés, as pessoas irão ver a diferença de Deus na nossa vida. E aquela autoridade que eu preguei, os irmãos, lembra? Quando nós levantarmos as nossas mãos, o Senhor fará através da nossa vida. Quando nós estendermos as nossas mãos, o Senhor irá tirar a enfermidade. Amém, Jesus. Quando nós levantarmos as nossas mãos, o Senhor irá trazer libertação para as nossas vidas. Amém, Jesus. E dentro de tudo isso, quando o Senhor me deu esse sentimento, o Senhor me fez chegar até a história de Davi. Talvez você fale uma história tão conhecida, uma história tão, de uma certa maneira, simples aos nossos dias, mas é através da vida de Davi que Deus escolheu para nós falarmos essa noite sobre aquilo que Deus ministrou no meu coração. Conhecemos a história do pequeno Davi, que antes de ser rei era o menor de todos, era o discriminado, era o mais feio, era o mais fraquinho, era aquele que ninguém se importava. Lembro muito da minha história quando eu era pequeno, que eu sempre era o último a ser escolhido no jogo de futebol. Quando meus amigos iam jogar videogame na minha casa, que eles sabem o que eles faziam, eu começava jogando e terminava no campo com eles jogando. Por quê? Porque, infelizmente, nem todo mundo nasceu para ser popular. E eu não fui o mais popular na minha época, assim como Davi, que muitas pessoas aqui sentiu ou sente até hoje a síndrome de Davi no pasto de ovelha, onde todos os seus irmãos, quem sabe aqueles rapazes fortes, de uma certa forma bonitos, guerreiros, quem sabe passavam por ele quando estavam indo para um campo, uma batalha, e olhava para Davi lá e dava um cutucão no outro e falava assim: ó, Davi, ali, ó, aquele lá vai ficar a vida inteira cuidando de ovelha, vai ficar a vida inteira conduzindo as ovelhas. Por quê? Foi chamado para isso. Mas nós conhecemos a história de Davi, sabemos que Deus, ele mandou um dia Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o próximo rei. Então Jessé, seu pai, trouxe os 3 primeiros filhos que eram guerreiros, os 3 filhos mais velhos. Então Samuel, debaixo da autoridade de Deus, ele falou que não era nenhum daqueles, falou que não era aqueles que Deus iria usar para ser o próximo rei. Então Samuel, depois de ter visto todos os filhos de Jessé, fala assim: tem mais algum? Acredito eu que Samuel, quando manda essa pergunta a Jessé, Jessé até esquece de Davi. Jessé fala: não, mas está todos aqui, tem que ser esse aqui. Então ele se lembra que enquanto seus irmãos estavam se apresentando a Samuel, Davi estava ali, ó, cuidando de ovelha. Davi estava ali, ó, cheirando as ovelhas cheirando ele. Por quê? Porque ele era um pastor de ovelha. Ele tinha uma simples missão que não importava para muitas pessoas. Então, conhecendo a história, sabemos que quando Davi chegou, o Senhor falou no coração de Samuel que aquele seria o próximo rei. Então, Deus ungiu através do profeta e sacerdote Samuel Davi para que fosse o próximo rei. Então, conhecemos a história de Davi até esse momento. Conhecemos a história que Davi começou a escrever dentro da sua casa. Uma história de submissão, uma história de obediência, uma história de, quem sabe, muitas vezes chorar sozinho, de quem sabe muitas vezes ficar sozinho quando ninguém está olhando. Uma história que é escrita com Deus no particular, assim como acredito que muitos de nós aqui temos uma história que é escrita em particular com Deus. Quando as pessoas não estão olhando para nós, quando os nossos pais, quando os nossos líderes e pastores não estão olhando para nós, nós estamos no nosso quarto de joelho dobrado, falando: Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas falhas.
ele fala melhor do que eu, ele se veste melhor do que eu, ele se expressa melhor do que eu. E nós, como temos sonhos, porque o ser humano é movido a sonhos. O ser humano é movido a quê? O ser humano é movido às coisas que o motivam a continuar caminhando. E quantas vezes tivemos os nossos sonhos frustrados? Quantas vezes tropeçamos, caímos? E nós, como somos jovens que estamos aprendendo agora a viver, estamos começando a ter uma experiência de vida. Cada vez que nós nos decepcionamos, cada vez que nós nos frustramos, é tão difícil levantar a cabeça e continuar caminhando. É tão difícil colocar o pé no chão e falar: não, eu não vou desistir. Deus maravilhoso. As pessoas que são mais experientes também, quando tem uma decepção, não é difícil você levantar sua cabeça e continuar caminhando como se nada tivesse acontecido. Mas eu já volto aqui, volto de novo, né? Davi, quando ele foi ungido a ser o próximo rei para suceder Saul, Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Continuou, quem sabe, sendo humilhado pelo olhar dos seus irmãos. Continuou sendo, quem sabe, chacotado pelos seus amigos, se é que ele tinha. Continuou levando uma vida que ele tinha. Continuou da mesma maneira, fazendo as coisas que ele fazia, sendo obediente ao seu pai. Verdade, Jesus. Ele podia simplesmente colocar uma voz grossa nos seus lábios e falar: não, eu não vou ser mais pastor de ovelhas porque eu fui ungido ao próximo rei, então eu não quero mais saber disso. Mas Davi continuou obedecendo. Aleluia! Aleluia! Davi continuou fazendo o que ninguém queria fazer. E ainda, segundo a vista dos seus irmãos, eles acreditam que olhavam e dominavam, falavam: o profeta e sacerdote pode ter ungido, mas eu duvido que ele vai chegar lá. E o Senhor essa noite colocou no meu coração essa palavra para jovens e para adolescentes, falando que vocês têm um futuro fantástico pela frente na mão do Senhor, um futuro fantástico no mundo para influenciar não só com homens e mulheres de Deus, mas como profissionais que serão íntegros, tementes do Senhor. Deus colocou no meu coração uma palavra profética falando que por mais que vocês tropecem ou caia, Deus ele vai estar conduzindo os passos e esticando a mão para vocês, falando: se esforça que eu te ajudo. Mas eu quero falar uma coisa mais importante do que isso. Antes desse momento chegar na vida de vocês, antes dessas promessas se cumprir, ao êxtase e ao ápice do momento que Deus quer levar você, o Senhor fala que existe um caminho para ser percorrido, e até você chegar onde Deus quer que você chegue, você muitas vezes vai chorar ainda, você muitas vezes vai quebrar a cabeça, você muitas vezes vai se decepcionar. Só que o que é mais importante, você sair por aquelas portas sabendo, é que todas as vezes que você se decepcionar ou se frustrar, você vai ter um Deus que vai estar ainda falando: continua que eu estou contigo. Continua que eu estou contigo. Continua que eu estou contigo. O Senhor essa noite fala a essa igreja: independente de o que esteja acontecendo, levante a cabeça e continua, porque eu estou contigo. Imagina se Davi ouvisse seus irmãos, se Davi ouvisse aquelas pessoas que falavam que ele não chegaria a lugar nenhum. O que tinha acontecido com ele? Seria pastor até hoje? Não. Mas ele não teria chegado onde Deus queria que ele chegasse. Então Davi era um menino, além de obediente ao seu pai, tinha uma qualidade sobre a sua vida ainda mais importante para nós. Ele era temente a Deus. Aleluia. Além de obedecer às ordens de seu pai Davi, obedecia às ordens de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que Davi tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. A Bíblia fala que Davi ele era um adorador nato. A Bíblia fala que Davi, quando estava triste, quem sabe ele sentava e pegava a sua harpa e começava a dedilhar um hino ao Senhor. Quem sabe, se nos dias de hoje Davi tivesse na situação que você está, eu não sei qual é, quem sabe com crise
de hoje. Ele podia cantar tantos hinos, mas o meu preferido, que eu gostaria de ouvir Davi cantando, no meio da luta, no meio do pasto, sozinho com as suas ovelhas. Quem sabe pensando, eu fui ungido a rei, mas estou aqui. Deus falou tantas coisas para mim, eu sou um servo fiel, mas olha quantas pessoas não acreditam em mim. Mas Davi, ele nunca desistiu. Porque quando ele se deparava com uma situação dessa, consigo imaginar que ele sentava numa pedra, pegava a sua harpinha ungida e cantava um louvor ao Senhor. Eu não sei qual é, mas podia ser: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Mais uma vez cantar essa estrofe. Aleluia. Mas sem se lembrar de nada, sem colocar nenhum pensamento na sua memória, simplesmente adorar o nome do Senhor, crendo que a fidelidade de Deus irá alcançar o problema que for na sua casa, o problema que for na sua vida, o problema que for aonde for que você andar. A fidelidade de Deus irá acompanhar você. A fidelidade de Deus, além de acompanhar você, ela irá alcançar o seu problema, alcançar a sua dificuldade. E você vai ver a promessa de Deus cumprir. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Mas essa noite a igreja está falando que o Senhor é fiel. Tu és fiel. Está falando que no meio dos problemas, no meio das crises, no meio da dificuldade, o Senhor continua sendo fiel, Pai. Pela sua bondade e misericórdia, eu peço que o Senhor neste momento desça com a sua letra, com a sua unção, através do Santo Espírito, sobre a vida dos crentes, sobre a vida dos jovens.
sabia o que fazer. Então um dia, quando Saul ficou possesso, alguém lembrou-se de Davi. Davi ainda não era rei, mas alguém lembrou-se de Davi, sabe como? Não como um ungido ao próximo rei, mas como um homem ou como um jovem de intimidade com Deus, de que quando tocava a sua arpinha, os demônios iam embora, de que quando dobrava a sua vida, dobrava os seus sentimentos para adorar o Senhor, Deus operava, Deus agia. Então o que aconteceu? A passagem que nós lemos, ela fala que Saul mandou chamar Davi, porque ele não aguentava mais ser atormentado por aqueles espíritos imundos. Não acredito eu. Davi sendo um jovem, todo tímido, chega na presença de Saul. Saul, quem sabe, faz um interrogatório para ele, pergunta tantas coisas. Então Saul, atormentado pelos espíritos maus, Davi sabia o que ele precisava fazer. Aleluia, Jesus. Davi sabia que o Espírito de Deus estava sobre a sua vida. Irmã Adelaide, Davi tinha convicção de que quando ele começasse a tocar a sua harpa e talvez cantar um louvor, aquele espírito imundo não ficaria ali, porque ele era ungido de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então conta-nos a história que quando Davi começou a tocar a sua harpa, Saul ele foi liberto dos espíritos maus. Saul ele ficou liberto dos espíritos imundos que o pegavam. E Deus me deu uma palavra sobre este exato momento, de quando mandam chamar Davi, de quando mandam Davi a chegar na presença de Saul. E sabe qual que é a revelação da palavra de Deus essa noite para as nossas vidas? Sabe o que Deus quer falar mais intensamente aos nossos corações hoje? É que nós devemos, como jovens e como igreja do Senhor, ser obedientes a quem? Aquelas pessoas que estão no nível superior de nós para nos orientar, como os nossos pais, como as nossas mães, como os nossos líderes espirituais. Nós precisamos ser submissos a eles. Jovens, eu tenho 25 anos. Se todas as vezes que eu ouvisse meu pai e minha mãe falando não, eu obedecesse, eu teria errado muito menos. Se todas as vezes que um líder que Deus colocou na minha vida, se todas as vezes que eu ouvisse eles, eu teria caído menos. Existe uma autoridade muito grande sobre os nossos pais, sobre os nossos líderes, que é instituída por Deus. E nós precisamos ser submissos e aprender a ouvir as pessoas que Deus colocou para nos orientar, para que nós possamos errar menos, para que nós possamos chegar mais rápido aonde Deus quer que nós cheguemos. Em segundo lugar, que é mais importante ainda, porque se nós cumprir isso, nós obedeceremos nossos pais e os nossos líderes, mas nós precisamos obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos saber ouvir a voz de Deus quando Ele está falando não. Quando Ele está falando não, continue andando, não continue caminhando, para que nós não cheguemos a um lugar onde nós vamos ter que ser saída e ter que abaixar a cabeça e voltar envergonhado. Não, o Senhor quer que nós sejamos pessoas que andam de cabeça erguida, que andam com o seu coração puro. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor e à voz daquelas pessoas que Deus deixa para nos orientar. Davi ouvia seu pai, e para obedecer o seu pai ele não se importava com as críticas. E Davi sabia que Deus era com ele pela obediência que ele tinha. E é nesse exato momento que entra a aplicação da palavra do Senhor para nossas vidas. É nesse momento que eu começo a pregar
trabalho de Semana Jovem, que tem nas suas mãos e na sua vida um chamado grandioso, que tem um futuro grandioso na presença de Deus. Porque nós que somos jovens queremos continuar o trabalho que os nossos pastores começaram a fazer. É conosco que está a força para pegar no arado e pegar no trabalho duro e continuar fazendo o que já foi feito. É conosco que está o futuro da nossa geração. É conosco que está o futuro daquilo que nós iremos deixar. É conosco que está o legado que irá ser deixado para os nossos filhos e netos. E o Senhor nos desperta e nos chama a atenção, porque mais do que nunca nós temos a missão neste mundo de ser realmente luz do mundo e sal da terra. Mais do que nunca nós precisamos ter sobre as nossas vidas a autoridade de Deus, para quando Ele falar vai e faça, nós irmos e fazer. E o inimigo, ele sabe de tudo isso. O inimigo sabe que aqui no meio de jovens existem pastores que se levantarão, missionários que serão enviados. O inimigo sabe que no meio da nossa juventude ele será derrotado, porque nós seremos vitoriosos em Cristo. E o inimigo, ele tenta todos os dias apagar o brilho que existe em nós. Ele tenta minar as nossas forças. Para quê? Para que nós venhamos simplesmente se conformar em ser mais um e fazer de qualquer maneira. Paulo, o inimigo tenta de todas as maneiras fazer com que nós venhamos se conformar e não lutar para ter uma igreja poderosa no futuro. E lutar para que nós não venhamos pagar preço de oração, pagar preço de consagração para ser usado por Deus. Aleluia! Glória a Deus! O inimigo, ele tenta calar a boca do grupo. O inimigo tenta tapar os olhos da igreja e tenta tapar os ouvidos para que os principais sentidos que existem no corpo humano sejam aniquilados. Uma pessoa que não ouve não obedece. Uma pessoa que não enxerga, ela não pode crer. E uma pessoa que não fala, ela não pode fazer com que os outros venham a crer. E ele tenta calar vocês. Ele tenta cegar as nossas vidas e fechar os nossos ouvidos, para que nós nos tornemos pessoas mortas dentro da igreja. Pessoas que não dão frutos. Pessoas que não correm atrás de quem saiu da igreja. Pessoas que não buscam almas. Pessoas que não buscam coisas a mais de Deus. Isso tem acontecido em muitos lugares. Infelizmente é uma dura realidade que muitas pessoas pararam de ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas pararam de enxergar o caminho que Deus quer que nós caminhemos. E muitas pessoas pararam de ouvir, ou melhor, de falar a grandeza do nosso Deus. E sabe qual que é a nossa missão? É depois de uma semana jovem abençoada que nós tivemos aqui, que eu tenho certeza. Não se escandalize com o linguajar que eu vou usar agora, mas sair por aquelas portas que nem uns loucos desesperados para anunciar que existe um Deus que pode mudar a vida dessa humanidade, para anunciar que tem um Deus ainda que tem poder de curar, que tem um Deus que tem poder para batizar, e tem um Deus que vai levar o povo dele para o céu. O inimigo essa noite vai ter que entender que nós iremos mais do que nunca anunciar a Cristo, iremos falar de Cristo, iremos viver uma vida santificada com Cristo. Sabe qual é o segredo da vida? Ele tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. Quem tem o Espírito
Glória a Deus. Aleluia. Enxerga mais. Deus maravilhoso. E fala o necessário. Aleluia. Davi ouvia seus irmãos xingando. Davi ouvia seus irmãos humilhando. E ele ficava quietinho, só ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Davi via os seus irmãos fazendo coisas que, quem sabe, ele gostaria de fazer, mas ele ficava quietinho, só olhando o futuro do que Deus iria fazer na sua vida. Davi ouvia os seus irmãos se humilhar. Davi ouvia os seus irmãos falar mal dele, mas ele não saía gritando, falando mal, xingando, murmurando, amaldiçoando. Davi ficou quietinho, esperando a vontade de Deus. Então, essa noite, aquieta-te. Essa noite, preste mais atenção no silêncio que Deus coloca. Fale menos, ouça mais e veja Deus trabalhar na sua vida. Deus está essa noite falando que a partir de hoje começa um novo momento. Um momento de intimidade, um momento de sinais, um momento de cura, um momento de jovens cheios do Espírito Santo, um momento de igreja cheia, um momento de obreiro cheio, um momento em que sofre mais será envergonhado, porque irá se levantar pessoas tão corajosas e dispostas a fazer a obra do Senhor, que Ele não reconhecerá mais as nossas vidas. Um dia precisava de alguém para expulsar o demônio. E adivinha quem foi? O ruivinho, feinho e fraquinho, mas que tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. E sabe o que Deus fala na minha vida? O que Ele vai fazer? Porque no nosso meio Ele irá levantar Davis. No nosso meio Ele vai levantar jovens e adolescentes cheios do Espírito de Deus. No nosso meio Ele irá levantar pessoas que sabem esperar o tempo de Deus. Irá levantar pessoas que não questionam, pessoas que não murmuram, pessoas que não saem por aí fazendo intriga, mas pessoas que estão sensíveis à voz de Deus. Para quando Ele fala, vai em faça, vai ter a autoridade de Deus e Satanás terá que sair correndo. E sabe por que o Senhor trouxe nós esse último dia dessa semana junto? Para nos encher, assim como Davi foi cheio. Para nos encher, assim como Davi foi cheio. Para nos encher. 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 Você não fique pensando que Deus vai batizar no Espírito Santo só no horário do apelo, não. Enquanto você adora no banco onde você está, Deus pode começar a batizar com o Espírito Santo. Deus pode começar neste momento a curar, a salvar. Deus quer encher a sua vida. Abra a sua boca. Tem espaço para Ele trabalhar. Espírito de Deus neste lugar. Sopra Espírito de Deus nessa igreja, nesta noite. Sopra Espírito de Deus e enche as nossas vidas. Sopra Espírito de Deus e comece a batizar nesta casa de oração, para que nós possamos sair daqui essa noite.
saem cheios. Saem cheios. Cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Quero que os irmãos fiquem de pé. Quero fazer dois convites. Eu quero saber quem que é a primeira pessoa essa noite. E quer falar, Senhor, eu por um tempo eu parei. Por um tempo eu deixei de lado a sua vontade. Mas essa noite eu quero fazer uma nova aliança contigo. Quero saber onde está a primeira pessoa que quer fazer uma nova aliança com Deus. E quer falar, Senhor, me use mais do que o Senhor não sabe. Senhor, faça mais do que o Senhor fazia. Porque eu quero ser uma arma para fazer a diferença. O Senhor essa noite está reabastecendo força de crença. O Senhor está renovando força nessa noite. E está uma vez por todas provando que Ele é Deus da sua vida. Que Ele é Deus da sua igreja. E o que Ele vai fazer a partir de hoje, o homem nem imagina. E adivinha, é através de você. É através de você, moça. É através de você que Deus vai começar a mudar a sua família. Enquanto estamos nesse clima espiritual maravilhoso, talvez tenham pessoas que querem se batizar com o Espírito Santo. Ocupe o lugar aqui na frente, porque essa noite Deus irá batizar. Eu quero que quem vai batizar com o Espírito Santo venha daqui à frente. Porque essa noite Deus tem fogo para a nossa vida. Acabou aquele momento que ele tinha botado dentro da cara dos crentes e falava que Deus não operava mais. Essa noite Deus se revela mais do que nunca.